A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, amém? Muitíssima gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade, que traz todos vocês aqui de segunda a sexta, de meia-noite e 7 até 1h24 da madrugada, ao vivo agora nessa igreja virtual do nosso Senhor Deus, @Igrejas Benditas, em todas as redes sociais para mais de 30 países. Então, independente de onde ou como estiverem nos acompanhando, sejam todos vocês mais uma vez muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Eu me chamo Milena, estou aqui para cumprir a missão dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, de ministrar 7 livros e 7 capítulos das Escrituras Sagradas com orações e ser um canal para o Espírito Santo do nosso Senhor Deus falar ao coração de todos os 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus que irão se sentar no trono e de todos aqueles que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas, para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livres. E lembrando que eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada, que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre houveram os sorteios, que é para que não houvessem manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, entregando sempre a total direção ao Senhor Deus para que seja feita a vontade dele. Como é possível examinar, dentre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, onde houveram os sorteios no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24, 1 Crônicas, capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, com foco nos versículos 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, versículo 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor nosso Deus. E conosco não é diferente, estamos aqui para ser um canal, um caminho, instrumento, para que o Senhor possa falar ao coração de todos vocês, através da palavra das Escrituras da Bíblia Sagrada. Sem dogmas, sem costumes, sem religiosidade, sem nada que venha do ser humano, muito menos do maligno. Apenas a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo. E também no final dessa live, no horário de 1h12 até 1h24, que é quando nós reservamos para interagir com os comentários, tirar as suas dúvidas com porquê, para quê e como, seja sobre as Escrituras Sagradas, a palavra do nosso Senhor Deus, ou sobre uma de nossas mais de 70 denúncias. Até lá, escolha o seu número de 1 a 12, para que no decorrer dessa live você receba uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação, através dos sorteios dos rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus. Hoje eu estarei sorteando os rebanhos benditos de número ímpar, mas também estarei informando o livro e um capítulo para os rebanhos benditos de números pares. Por que rebanho? Por que bendito? Por que ímpar e par? Rebanhos, porque o Senhor Deus deixou claro que nós somos os seus rebanhos. E lá em João capítulo 10, ele afirma que ele é nosso único, bom e verdadeiro pastor. E bendito é uma classe com promessas nas Escrituras Sagradas. Salmo 118, versículo 26. Bendito que vem em nome do Senhor. Nós vos abençoamos em nome do Senhor. E Mateus 25, do versículo 31 a 46. Aqueles que serão chamados de benditos do Pai, porque em nome do Senhor Jesus amaram aos pequeninos irmãos através de atitudes. E ímpar e par, porque o Senhor Deus deixou claro que não é bom que o ser humano ande só. Livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 18. E ao enviar os 70 santos, em Lucas capítulo 10, o Senhor Jesus enviou sempre de 2 em 2. E nós estamos aqui para ajuntar a igreja do Senhor Jesus o Cristo, pois como está escrito em Colossenses capítulo 2, versículo 5, mesmo que ausentes quanto ao corpo, estamos juntos em um só Espírito. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E você sendo membro dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, além dos 3 capítulos, no mínimo 3 capítulos das Escrituras Sagradas, que você recebe todas as lives de segunda
a sexta, a partir de 00h07, com orações. Vocês continuam recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Além de que também todos aqueles que são seguidores ou inscritos, membros ou ofertantes de nossas igrejas virtuais também têm prioridade nas contratações, pois nós lembrando a todos vocês que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus, nós também somos um grupo de empresários e a inauguração dos nossos templos físicos chega em todos os municípios do Brasil, chega juntamente com a inauguração de nossas empresas, das quais leva muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casa no seu bairro e muito mais para todos aqueles que estão junto conosco ou querem se juntar a nós, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. E mesmo sendo membros de nossas igrejas virtuais, podem continuar frequentando qualquer um templo físico, igreja ou congregação, pois como o Senhor Jesus afirmou em Mateus capítulo 12, aquele que não ajunta, espalha e o reino dividido não prospera. E eu vou dar início agora à ministração da oração para darmos início aos sorteios dos rebanhos dos benditos nosso Senhor Deus e da palavra que será ministrada. Senhor Deus, mais uma vez, eu peço ao Senhor para me usar como um canal, para ministrar a tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a tua paz, a tua graça e a tua alegria. Que eles venham ser revestidos desde o alto fio de cabelo das suas cabeças até a planta dos pés, com as abundâncias de poderes que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, para libertar, proteger e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta madrugada, nesta live da tua igreja virtual, @igrejas benditas. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados e se tornarem suas verdadeiras igrejas vivas, com abundância de boas obras, para exaltar e engrandecer ainda mais ao teu santíssimo nome, onde quer que eles chegarem. O seu santíssimo nome seja sempre ainda mais grandioso. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias, nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, sejam todos vocês mais uma vez muitíssimo bem-vindos, com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Lembrando que estaremos respondendo suas perguntas, tirando suas dúvidas nos comentários, a partir de 1h12 da madrugada. Se vocês querem um espaço com maior tempo para interação com vocês, de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7h40, no @mileofertadim. Eu estou lá também presente, interagindo com vocês nos comentários e tirando as suas dúvidas, tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos ao sorteio dos rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus, que irão se sentar no trono. O primeiro é o rebanho bendito ímpar, de número 7, e o rebanho bendito par, de número 8. São os primeiros a receberem a palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. E o primeiro livro a ser ministrado nesta madrugada é o livro de Mateus, que contém 28 capítulos. Livro de Mateus, que contém 28 capítulos, é o primeiro livro a ser ministrado nesta madrugada. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Lembrando a todos vocês que é necessário vocês interagirem com a palavra do Senhor. E, como está escrito em Romanos 10, versículo 17, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor nosso Deus. Então não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar e convidar outras vidas para aumentarem a fé deles também nesta madrugada, pois há promessas específicas para aqueles que buscam ao Senhor durante a madrugada. Sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Tudo na santíssima e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador. Não se esqueçam de se inscrever ou nos seguir para continuarem a receber orações todas as madrugadas. E o primeiro livro é o livro de Mateus, capítulo 4. Mateus, capítulo 4, para a meditação do rebanho bendito ímpar, de número 7. Livro de Mateus, capítulo 4.
E para o rebanho bendito par de número 8, livro de Mateus, capítulo 5, para a sua meditação. Vamos à ministração de uma oração, lembrando que as orações que são realizadas durante as lives, elas são numeradas, assim como no livro de Salmos, as orações também são numeradas. Tudo que nós fazemos, falamos e apresentamos é sempre 100%, 1000% firmado nas escrituras da Bíblia Sagrada, porque é o nosso dever e a nossa obrigação. E a oração é a oração de número 7 a ser ministrada. Nosso fiel Senhor Deus, cuja benignidade dura para sempre, eu peço ao Senhor que age agora a tua poderosa e gloriosa renovação e restauração, chegando com a ministração da tua santa e poderosa palavra sendo ministrada através desta tua igreja virtual, @igrejas benditas. E todas essas vidas ligadas conosco sejam limpas, libertas e livres de toda depressão e opressão do mal, e recebam os poderes que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo em todas as portas, portais e janelas dos seus corpos, almas, espíritos e corações, para que possam louvar e engrandecer mais e mais ao teu santíssimo nome, e se ajuntar conosco em um só Espírito, para que possam o invocar, e o Senhor está entre aqueles que os ajudam, por serem teus benditos e fiéis filhos. É o que eu peço em nome do nosso Senhor Jesus, o Cristo, e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor, e o meu muitíssimo amém. Glórias, nosso Senhor Deus Poderoso. Sejam todos mais uma vez muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. E vamos dar início à ministração no livro de Mateus, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 7. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Nesse capítulo 4 do livro de Mateus, é muito forte realmente para a gente ver como que o inimigo age sempre de maneira sutil, e ele ainda usa a palavra do Senhor contra aquele que está ali na caminhada, na peleja e no deserto. Pois o inimigo sempre usa uma fonte de verdade. Pois aqui é verdade que está escrito que realmente há a promessa de que os anjos nos guardarem para não tropeçarmos com o nosso pé em pedra. Mas aí nós vemos a importância que há em verdadeiramente examinarmos as Escrituras para termos o total conhecimento. Porque se alguém não tivesse conhecimento da palavra dessas Escrituras sagradas, da qual o Senhor Jesus respondeu: Não tentarás o Senhor, seu Deus, a pessoa teria caído na cilada. Pois, como está escrito em Oséias 4, versículo 6, o meu povo perece por falta de conhecimento. E em Mateus 22, versículo 29, errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Então é muito importante, verdadeiramente, nós estarmos edificados sobre a rocha. Pois aqui o Senhor Jesus ficou 40 dias e 40 noites no deserto, sendo tentado pelo diabo. É algo que passa muitas vezes despercebido, como, ainda mais porque essa é uma passagem muito conhecida nos dias de hoje. Há muito tempo, né? Já é muito conhecida essa passagem. E por quê? Porque sempre parece que as únicas provações que o Senhor Jesus teve foram essas três: a do pão, a do penhasco e a das riquezas, sendo que ele ficou 40 dias e 40 noites sendo tentado pelo diabo na sua carne, pois ele mesmo falou: o espírito está pronto, a carne, porém, é fraca. Então, por isso que lá em Romanos capítulo 8 deixa claro: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas sim segundo o Espírito. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E é importante verdadeiramente nós nos agarrarmos à palavra do Senhor nosso Deus, a semearmos em nosso coração e produzir frutos. Marcos capítulo 4,
4. Uns a 30, outros a 60 e outros a 100 por um. Tudo para mais honra e glória nosso em Deus, o Todo-Poderoso. E o Senhor Jesus sempre venceu o diabo através da palavra. Ele não falou eu acho, eu penso, eu imagino. Por mais que ele fosse a encarnação do próprio Deus, ele foi bem claro. Está escrito, também está escrito. Toda vez que nós verdadeiramente estivermos numa batalha, não adianta colocar, mas eu acho, mas eu tenho pra mim, mas eu sinto que no meu coração eu tive um sonho. Isso não adianta. Nós devemos usar a palavra do Senhor, que é viva, vida, vivifica, é espírito e também é espada e fogo consumidor, do qual para aqueles que estão em santidade, ele não permite que venha a ser perecido. Mas daqueles que estão contra a santidade do Senhor, esses são destruídos. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Rebanho bendito ímpar, de número 3, e rebanho bendito par, de número 4. São os próximos a receberem a palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. A mensagem comentou: a internet tornou mais estreito para ser servo fiel. Não só a internet, abençoado, é em qualquer lugar, pois devemos lembrar sempre que nós fomos chamados para ser luz em meio às trevas. No lugar onde falar que ali é a sinagoga de Satanás, é ali que você tem que estar, mas sendo luz, demonstrando através das suas obras que o Senhor do qual você serve, ele é diferente. Não por palavras, sim por atitudes. Pois o Senhor Jesus sempre demonstrou a diferença entre ele e os pecadores e publicanos, não se afastando dele, como os escribas e fariseus hipócritas, que não queriam sentar nem comer na mesma mesa que eles. Mas o Senhor Jesus fazia tudo isso, mas ele não se misturava. Ele sempre mostrou a sua santidade aonde quer que ele estivesse. E ele nos chamou para sermos santos. Santos em toda a nossa maneira de viver, assim como ele também é santo. Vamos ao livro a ser ministrado, tudo para a Amazônia e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Livro de Josué, que contém 24 capítulos. Livro de Josué, que contém 24 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado. Escolham o seu número de 1 a 12 para receber, no decorrer dessa live, uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Lembre-se de se inscrever ou nos seguir para continuarem recebendo orações todas as madrugadas pelo nosso sacerdote e apóstolo. Tudo para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Livro de Josué, capítulo 3. Josué, capítulo 3, para a meditação do rebanho bendito ímpar, de número 3. Josué, capítulo 3. E para o rebanho bendito par, de número 4. Livro de Josué, capítulo 4, para a sua meditação. Lembrando que a partir de 1 e 12 da madrugada eu estarei interagindo com vocês, tirando as suas dúvidas com porquê, para quê e como, seja sobre as escrituras sagradas, a palavra do nosso Senhor Deus, ou sobre uma de nossas mais de 70 denúncias, que são materiais de trabalho para vocês fazerem a sua obra para com o Senhor nosso Deus. Vamos à ministração de mais uma oração. Oração de número 4. Louvado seja mais engrandecido o nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Lembre-se de compartilhar e convidar outras vidas que precisam e necessitam. E aqueles que perderam as últimas ministrações, basta ir na outra rede social, @Igrejas Benditas, que estamos ao vivo em todas elas. E algumas, a rede social vai ficar a live vai ficar salva para que você possa acompanhar e compartilhar, convidando outras vidas que precisam da palavra do Senhor nosso Deus. Grandioso Senhor Deus, nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Eu peço ao Senhor que haja agora a tua poderosa destra, agindo ao favor daqueles que amam e temem ao Senhor em espírito e em verdade, com os poderes que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, fazendo proezas, curando, libertando e protegendo a vida dos benditos seguidores ou inscritos ou membros desta tua preciosa igreja virtual, @Igrejas Benditas, para que eles vivam e possam contar e anunciar as maravilhas que podes fazer, e em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Presta atenção. Vamos à ministração no livro de Josué, capítulo 3, do versículo 11 ao versículo 17.
Pois lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, que nada mais é do que a ciência, o estudo, um significado por trás de cada número presente na Bíblia Sagrada, na palavra do nosso Senhor Deus, eu leio sempre apenas 7 versículos de cada um dos 7 capítulos que são ministrados no decorrer dessa live, mas é necessário que você interaja com a palavra do Senhor Deus, lendo o capítulo todo, seja onde você estiver, para assim você trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença, seja onde for que você estiver. E vamos à ministração do livro de Josué, capítulo 3, do versículo 11 ao versículo 17. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo, porque há de acontecer que, assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima e se amontoarão. Tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo, e quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da cega. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as que desciam ao mar da Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortadas. Então passou o povo defronte de Jericó. Porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 3 do livro de Josué, vemos a diferença que há quando a presença do Senhor, quando a vontade do Senhor e a palavra do Senhor é colocada diante de nossos passos. Salmo 119, versículo 105. A palavra do Senhor é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. E como é a promessa do Senhor Jesus, em Mateus 6, versículo 33, buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O Senhor é o único do qual, quando nós fazemos aquilo que já é o melhor para o nosso eu espiritual, para o nosso eu físico, para o nosso eu sentimental, pois fazer tudo aquilo que ele colocou como a vontade dele é o melhor biologicamente, naturalmente, emocionalmente, logicamente, para o organismo do ser humano. E agora ele ainda nos recompensa por fazer aquilo que já é o melhor para cada um de nós. Então devemos verdadeiramente ser gratos ao Senhor e honrar a presença dele. Antes a presença dele simbolizava na arca da aliança. Devemos lembrar que lá em João capítulos 14, 15 e 16, quais foram as palavras do Senhor Jesus? Se fizerdes o que eu vos mando, não mais vos chamarei de servos, mas vos chamarei de amigos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Ele também deixou claro, se guardarmos e praticarmos os seus mandamentos, ele e o Pai virão fazer morada dentro de nós. Então é muitíssimo importante, verdadeiramente, nós colocarmos a palavra do Senhor dentro de nós e vir a frutificar. Marcos capítulo 4, uns a 30, outros a 60 e outros a 100 por um. É o nosso dever e a nossa obrigação agradecer ao Senhor nosso Deus através de nossas obras e de nossos frutos, para que, assim como está escrito em Salmo 103, todas as nossas obras bendigam sempre o nome do nosso Senhor. E o próximo rebanho bendito ímpar, de número 9, e o rebanho bendito par, de número 10. São os próximos a receberem a palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Lembrando a todos vocês que nós estamos aqui também para proporcionar a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores, membros ou ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar nesse ministério do Senhor Jesus para conosco nos livros de Mateus, capítulo 12, versículos 25 e 30 a 32,
Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, versículos 38 e 40, Lucas 11, versículos 41 e 42, Romanos 15, versículos 16 a 18 e Provérbios 11, versículo 25. E dependendo da rede social que estiver nos assistindo nesse momento, você vai encontrar o link e as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, basta você abrir o perfil que você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. Dependendo da rede social que você não encontrar o vídeo fixado no perfil, vai em outra rede social no @mileofertadim ou em nossa outra igreja virtual, @as_sem-ovelhas. Você irá encontrar o vídeo fixado, tudo para a honra e glória do nosso Senhor Deus. E o livro sorteado foi o livro de Eclesiastes, que contém 12 capítulos. Livro de Eclesiastes, que contém 12 capítulos, é o próximo a ser ministrado. Lembrando que a partir de 1h12 da madrugada estaremos interagindo com vocês e tirando as suas dúvidas com porquê, para que e como, seja sobre as escrituras sagradas, a palavra do nosso Senhor Deus, ou sobre uma de nossas mais de 70 denúncias. E o livro é o livro de Eclesiastes, capítulo 8. Eclesiastes, capítulo 8, para a meditação do rebanho bendito ímpar. E para o rebanho bendito par, de número 10, livro de Eclesiastes, capítulo 9, para a sua meditação. Vamos à ministração de mais uma oração nessa madrugada. Não se esqueçam de seguir ou se inscrever e de ativarem o sininho de notificação para receberem a notificação de sempre quando nós estivermos ao vivo, ou então também de quando há postagem de nossos vídeos, pois há vídeos sendo postados todo dia com orações e ministrações da palavra do Senhor nosso Deus. E a oração é a oração de número 8, a próxima a ser ministrada. Tudo para a honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Maravilhoso Senhor Deus, nosso glorioso e santíssimo Pai Celestial, eu peço ao Senhor que haja agora o teu poderoso agir, através da tua santa e verdadeira palavra sendo ministrada, e essas benditas vidas ligadas conosco nesta madrugada, fazendo a tua verdadeira obra para com o Senhor Deus, venham ser limpas, libertas, curadas, edificadas e protegidas contra toda obra do mal, e que elas possam ver as tuas maravilhas as alcançarem através desta tua bendita igreja virtual, @igrejas benditas, ao se juntarem em um só Espírito junto conosco, em o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor, e meu muitíssimo amém. Glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Prestamos, Senhor Deus. Vamos à ministração no livro de Eclesiastes, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 7. Quem é como sábio? E quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz reluzir o seu rosto, e muda-se a dureza da sua face. Eu te digo, observa o mandamento do rei, e isso por causa do teu juramento feito a Deus. Não te apresses em deixar a presença dele, nem te obstines em coisa má, porque ele faz o que bem entende. Porque a palavra do rei tem autoridade suprema. E quem lhe dirá que fazes? Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal, e o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Porque para todo propósito há tempo e modo, porquanto é grande o mal que pesa sobre o homem. Porque este não sabe o que há de suceder, e como há de ser, ninguém há que lhe declare. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 8 do livro de Eclesiastes, deixa claro o tempo determinado e o respeito que devemos demonstrar às autoridades, pois verdadeiramente é necessário nós cumprirmos todas as palavras e mandamentos do Senhor. Pois aqui, justamente, no versículo 2, está escrito assim: observa o mandamento do rei, e isso por causa do teu juramento feito a Deus. Lá em Romanos capítulo 13 também deixa bem claro que nós já devemos verdadeiramente praticar o certo, a justiça, seguir a lei e a ordem, simplesmente pela consciência, não apenas pelo medo da repreensão,
Da mesma forma como devemos buscar ao Senhor nosso Deus para poder demonstrar a nossa gratidão pela magnífica oportunidade que Ele concedeu a cada um de nós, não só por medo de ir para o inferno. Então devemos verdadeiramente examinar as nossas obras, nossos frutos, as nossas emoções e as nossas intenções, e também as obras e os frutos da nossa liderança, da qual eles irão prestar conta de nós no dia do juízo. E nós também devemos tomar muito cuidado para não sermos condenados 2 vezes mais do que eles. Onde está escrito isso? Mateus capítulo 23, versículos 13 e 15 e Hebreus capítulo 13, versículos 7 e 17. E vamos apresentar a vocês uma de nossas denúncias. As denúncias são mais de 70, sendo essa a denúncia de número 61, e os valores somados para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras já ultrapassa mais de 730 milhões de reais em dinheiro. Muita atenção! A nenhuma igreja foi dada a autoridade para falar mal de nenhuma das autoridades que constituem os 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário. Do legislativo são vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores. Do executivo, prefeitos, governadores e presidentes. Do judiciário, juízes e ministros. E atenção, se você ou a sua igreja falam mal deles, isso está acrescentando atividades e atitudes contra os mandamentos do Senhor Deus e as escrituras da Bíblia Sagrada. Pois está escrito que todas as pragas e maldições vão ir sobre aqueles que têm essas atividades e atitudes. E se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essa denúncia e as 12 igrejas virtuais estão mentindo e que você não está adulterando os livros de Mateus 23 com foco no versículo 15 e Apocalipse 22 com foco nos versículos 18 e 19, vai receber um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter, no mínimo, 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento dessa primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. E anuncie essa mensagem de número 22 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos e verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. Sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Justamente nessa ministração deixa bem claro, aqui no versículo... Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para que estejamos sempre buscando a presença do Senhor, a palavra do Senhor em todas as áreas e setores da nossa vida. No versículo 3 de Eclesiastes 8, não te apresses em deixar a presença dele, nem te obstines em coisa má, porque ele faz o que bem entende. Pois devemos verdadeiramente lembrar que a palavra verdadeiramente do Senhor é autoridade, é verdadeira. E o Senhor concedeu autoridade às autoridades. E eu vou responder essa pergunta, eu mencionei justamente essa passagem novamente, porque eu vou te responder aí no final da live. A partir de 1h12 eu vou responder essa sua pergunta. Não me deixe esquecer, por favor. Traz a latona de volta de 1h12 até 1h24 da madrugada. Vou falar mais devagar. Perdão, gente. Vamos ao próximo rebanho dos benditos no nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, a receber a palavra do Senhor para a sua meditação. Rebanho bendito ímpar de número 1 e rebanho bendito par de número 2. São os próximos a receberem a palavra do Senhor para a sua meditação. Escolha também o número de 1 a 7, para que logo mais nessa live você receba uma palavra do Senhor nosso Deus, mais uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. E o próximo livro a ser ministrado é o livro de 2 Timóteo, que contém 4 capítulos. 2 Timóteo, que contém 4 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Essa igreja aqui é fundada 1000% sobre as Escrituras Sagradas, tanto essa como todas as outras 11, pois somente o nome para dar a base da Bíblia Sagrada são mais de 7 capítulos somente para o nome de cada uma das 12 igrejas virtuais, sem contar os quase 30 anos de preparação do nosso sacerdote e apóstolo, envolvendo jejum, oração e estudos aprofundados das Escrituras Sagradas, para darmos início às atividades, tudo 100% como está escrito na palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso.
Vamos ao livro de 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3, para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 1, 2 Timóteo, capítulo 3. E para o rebanho bendito par de número 2, livro de 2 Timóteo, capítulo 4, para a sua meditação. Lembrando que até 1h12 da madrugada é focado em orações e ministrações da palavra do Senhor nosso Deus. E logo mais de 1h12 até 1h24, nós reservamos para interagir com vocês, tirar as suas dúvidas com porquê, para quê e como, seja sobre as Escrituras Sagradas, a palavra do nosso Senhor Deus, ou uma de nossas mais de 70 denúncias. E vamos aqui à oração de número 9. Bendita é uma classe com promessas nas Escrituras da Bíblia Sagrada. A palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Nosso Santíssimo Senhor Deus, tremendo e todo-poderoso, eu peço ao Senhor que todas essas vidas juntas conosco nesta madrugada, nesta live da tua igreja virtual, @Igrejas Benditas, possam ver se cumprir as tuas promessas para os que o buscam durante a madrugada. Que ao buscarem ao Senhor junto conosco nesta madrugada, eles possam ter um verdadeiro encontro com a tua majestosa presença e serem revestidos com os poderes que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, para serem limpos, libertos e livres de tudo que os prende no que não é do seu agrado. E em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso. Presta atenção. Daqui a pouquinho eu vou falar mais sobre a fundação da nossa igreja. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Vamos à ministração no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 11 ao versículo 17. As minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os homens ímpios e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Nesse capítulo 3 do livro de 2 Timóteo, deixa claro as tribulações e as perseguições, as aflições por causa do Evangelho daqueles que se posicionam como igrejas vivas do Senhor Jesus o Cristo. E aqui vemos também uma exortação para que continue ao princípio, a prática daquilo que desde verdadeiramente é o primordial, a palavra do Senhor nosso Deus, as Escrituras da Bíblia Sagrada, sem dogmas, sem costumes, sem religiosidade, sem nada que venha do ser humano, muito menos do maligno, pois devemos lembrar que aqueles que vão receber a salvação e a vida eterna livre, Mateus 25, versículo 31 a 40, versículo 31 a 46, palavra do Senhor Jesus, as ovelhas, que serão chamados de benditos do Pai, porque em nome do Senhor Jesus amaram aos pequeninos irmãos através de atitudes. Confessaram o Senhor e Salvador de sua vida, não somente por palavras, e sim por atitudes. Pois o próprio Senhor Jesus afirmou: porque me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando. Então tome sempre muito cuidado com as falsas doutrinas apresentadas nas igrejas. Rebanho bendito ímpar de número 5 e o rebanho bendito par de número 6 são os próximos a receberem a palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Escolha o número de 1 a 7 para que logo mais você receba mais uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. E quem chegou atrasado e perdeu o seu número de rebanho, basta você ir em nossa outra igreja virtual, na outra rede social,
dessa nossa igreja virtual, @Igrejas Benditas, que estamos ao vivo agora em todas elas para mais de 30 países. Em alguma delas, a live vai ficar salva. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. E o livro é o livro de Provérbios, que contém 31 capítulos. Livro de Provérbios, que contém 31 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado nesta madrugada. Tudo para a honra e glória ao nosso Senhor Deus. Não esqueçam de fazer a sua obra para com o Senhor, curtindo, comentando, compartilhando e convidando outras vidas que precisam e necessitam de aumentarem a sua fé. Pois, como está escrito em Romanos 10, versículo 17, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor nosso Deus. E o livro de Provérbios, capítulo 13. Provérbios, capítulo 13, para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 3, de número 15, de número 5, eita glória. Provérbios, capítulo 13, para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 5, e para o rebanho bendito par de número 6, livro de Provérbios, capítulo 14, para a sua meditação. Vamos à ministração de mais uma oração. Lembrando a todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: em letras, as Escrituras Sagradas; em números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática; e também em cores, que é o que explica as cores de fundo dos nossos cenários e as cores de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para as atividades de santidade do nosso Senhor Deus. Nós não usamos e nem podemos utilizá-las no nosso dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. Pois a Bíblia Sagrada só permite trabalhar com essas 3 funções quem tem essas 2 autoridades espirituais. Por isso nós estamos aptos para ministrar para vocês de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. E vamos à ministração da oração. Vitorioso Senhor dos Exércitos, nosso curador, libertador e protetor, eu peço ao Senhor que haja agora a libertação, purificação, fortalecimento, edificação e proteção de todas as benditas vidas dos benditos membros desta tua igreja virtual, @Igrejas Benditas, que estão o buscando nesta madrugada junto conosco. Que eles venham ser libertos com o poder que há no sangue do Senhor Jesus Cristo, sendo derramado e destruindo toda a obra do mal, toda a cilada do inimigo, que estiver impedindo que haja o crescimento na fé dessas pessoas, ao elas ouvirem, receberem e praticarem a tua verdadeira palavra que está sendo ministrada através de nós, seja onde ela estiver neste momento, e possam ser verdadeiramente livres para serem verdadeiramente gratos ao Senhor Deus, em o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor e o meu muitíssimo amém. Glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Então todos muito bem-vindos com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gratidão, Senhor. Vamos à ministração no livro de Provérbios, capítulo 13, do versículo 8 ao versículo 14. Com as suas riquezas se resgata o homem, mas ao pobre não corre ameaça. A luz dos justos brilha intensamente, mas a lâmpada dos ímpios se apagará. Da soberba só resulta a contenda, mas com os que se aconselham se acha a sabedoria. Os bens que facilmente se ganham, esses diminuem, mas o que ajunta a força do trabalho terá aumento. A esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. Porque despreza a palavra, a ela se apenhora, mas o que teme o mandamento será galardoado. O ensino do sábio é fonte de vida, para que se evitem os laços da morte. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 13 do livro de Provérbios há muita informação, mas nesses trechos que nós lemos se resumem a uma coisa: a diferença daqueles que praticam a justiça e a vontade do Senhor, daqueles que se afastam dos caminhos do Senhor nosso Deus. Pois lembrando que o ímpio é aquele que tem uma aliança com o Senhor Deus, e a maioria das vezes ele tem um título. Ele é um missionário, bispo, presbítero, apóstolo, sacerdote, obreiro, obreira, e é pelos frutos
queremos conhecer quem é a árvore. Pois aqui deixa bem claro no versículo 9: a luz dos justos brilha intensamente, mas a lâmpada dos ímpios se apagará. Pois o nosso Senhor é justo, fiel e recompensa a cada um de nós segundo as nossas obras. Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Ele deixou claro para nós sermos sal, para nós sermos luz e brilharmos aonde quer que nós chegarmos. Não para a nossa própria honra nem a nossa própria glória, mas sim sempre para a mais honra e mais glória dele. Pois quando o Filho é honrado, o Filho é glorificado, o Pai é ainda mais glorificado através do Filho. Tudo para a mais honra e glória do nosso Deus, o Todo-Poderoso. Tanto é que aqui, justamente no versículo 13, o que despreza a palavra, a ela se apenhora. Ou seja, aquele que despreza a palavra do Senhor, os ensinamentos das Escrituras Sagradas, será julgado por elas próprias. E aqui continua: mas o que teme o mandamento será galardoado, porque o Senhor verdadeiramente recompensará a cada um daqueles que verdadeiramente permanecem fiéis, sinceros e justos na presença do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, e na presença de todas as pessoas, pois devemos dar bom testemunho aonde nós estivermos, para que não tenham nada de falar contra nós. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ao último rebanho bendito ímpar de número 11 e o rebanho bendito par de número 12. São os últimos rebanhos a receberem a palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Lembrando sempre a todos vocês que é necessário vocês compartilharem, vocês examinarem e interagirem com a palavra do Senhor nosso Deus, as Escrituras Sagradas, pois eu dou apenas uma introdução e vocês devem ler o capítulo todo para a sua meditação e aumentar a sua fé. Livro de Números, que contém 36 capítulos. Livro de Números, que contém 36 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado nesta madrugada. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está aqui. Não se esqueçam de fazer essa obra para com o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. Estamos sempre aqui de segunda a sexta, a partir de meia-noite 7 até 1h24 da madrugada. E eu vou responder essa sua pergunta daqui a pouco. Porque, lembrando, a partir de 1h12 da madrugada é onde nós estamos tirando suas dúvidas e interagindo com vocês nos comentários. E o livro de Números, capítulo 33. Números, capítulo 33, para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 11. Livro de Números, capítulo 33. E para o rebanho bendito par de número 12, livro de Números, capítulo 34, para a sua meditação. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos à ministração de mais uma oração. Não se esqueçam de seguir ou se inscrever nessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, e nossas outras 12 igrejas virtuais, pois aqueles que são seguidores ou inscritos de nossas igrejas virtuais continuam recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo. Oração de número 12 é a próxima a ser ministrada. Grandioso e altíssimo Senhor Deus, a rocha da nossa salvação, eu peço que haja agora os poderes que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, derrubando por terra todo impedimento que estiver impedindo as bênçãos, abundâncias e maravilhas do Senhor de alcançarem todas as benditas vidas dos benditos seguidores ou inscritos e membros e ofertantes desta tua igreja virtual, @Igrejas Benditas. Que haja cura, proteção, purificação, libertação, restauração e renovação dos corpos, almas, espíritos e corações dos que estão buscando ao Senhor Deus nesta madrugada junto conosco, através do cumprimento das tuas justas, fiéis, benditas e verdadeiras palavras das tuas santas escrituras sagradas que estão sendo ministradas agora. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Sejam todos mais uma vez muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gratidão, Senhor Deus. Vamos à ministração no livro de Números, capítulo 33, do versículo 50 ao versículo 56. Disse o Senhor a Moisés nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes:
Quando houverdes passado o Jordão para a terra de Canaã, desapossareis de diante de vós todos os moradores da terra. Destruireis todas as pedras com figura, e também todas as suas imagens fundidas, e deitareis abaixo todos os seus ídolos. Tomareis a terra em possessão, e nela habitareis, porque esta terra eu vou-la dei para a possuirdes. Herdareis a terra por sortes, segundo as vossas famílias. A tribo mais numerosa dareis herança maior, a pequena herança menor. Onde lhe cair a sorte, esse lugar lhe pertencerá. Herdareis segundo as tribos de vossos pais. Porém, se não desapossardes de diante de vós os moradores da terra, então os que deixardes ficar ser-vos-ão como espinhos nos vossos olhos, e como aguilhões nas vossas ilhargas, e vos perturbarão na terra em que habitardes. E será que farei a vós outros como pensei fazer-lhes a eles? Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 33 do livro de Números, vemos a necessidade da purificação do povo, de andarmos em santidade, de abandonarmos aquilo que não procede, não provém e não agrada ao Senhor, para que venhamos a tomar posse das bênçãos que Ele prometera e que não venhamos a perder as promessas que Ele fez, pois aquele que tem promessa pode morrer sim, se não permanecer fiel àquele que fez a promessa. Pois todo o povo de Israel, ao sair do Egito, receberam a promessa da terra prometida, mas apenas 2 de todos aqueles que receberam a promessa, Caleb e Josué, porque na hora da provação eles foram aprovados, não murmuraram e permaneceram sendo firmes ao Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. E aqui também vemos o próprio Senhor falando para lançar as sortes, ou seja, fazerem sorteios para determinar qual terra seria de cada uma das tribos, tudo para a Amazônia e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos ao último livro a ser ministrado, que será uma palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, tudo para a Amazônia e glória ao nosso Senhor Jesus Cristo. Lembrando, daqui a pouco, a partir de 1h12, estaremos interagindo nos comentários, tirando suas dúvidas, com o porquê, para quê e como, seja sobre as Escrituras Sagradas, a palavra do nosso Senhor Deus, ou uma de nossas mais de 70 denúncias. E o livro é o livro de Neemias, que contém 13 capítulos. O livro de Neemias, que contém 13 capítulos, é o último livro a ser ministrado e será uma palavra do Senhor nosso Deus para todos nós. Lembrando que todos aqueles que perderam a live, chegaram atrasados, perderam as outras ministrações, essa live vai ficar salva em outra rede social com @Igrejas Benditas. Tudo para a Amazônia e glória ao nosso Senhor Deus. Livro de Neemias, capítulo 8. Neemias capítulo 8 para a meditação de todos nós nesta madrugada. E não se esqueçam de se inscrever ou nos seguir e ativar o sininho de notificação para receberem sempre as notificações de quando lançarmos mensagem ou estivermos ao vivo. Tudo para a Amazônia e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos à ministração de mais uma oração nesta madrugada. Tudo para a Amazônia e glória ao nosso Senhor Deus. Oração de número 2. E como o abençoado bem disse ali, nem o líder Moisés entrou em Canaã, porque ele permitiu que a corrupção ali do ser humano, que a murmuração do povo de Israel afetasse a santidade, da qual ele não deveria haver transgredido. Tudo para a Amazônia e glória ao nosso Senhor Deus. É necessário estarmos sempre fiéis ao Senhor Deus, o Todo-Poderoso, independente da posição em que chegarmos. Que Moisés, amigo de Deus, conversava com ele face a face, não recebeu a promessa, porque no momento da provação ele vacilou. Vamos à ministração da oração. Santíssimo Senhor e Salvador, Príncipe da paz e Redentor de toda a vida, nosso Senhor Jesus o Cristo, eu peço ao Senhor que haja, através desta ministração, da tua santa palavra, o teu fogo santo, queimando e destruindo toda a trave que estiver impedindo essas pessoas de praticarem a sua verdade, assim como o Senhor mandou, e de assim se tornarem os benditos do Pai, como está escrito em Mateus 25, no versículo 31 a 46. Que haja os poderes que há no santíssimo sangue do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, colocando por terra todo o mal e toda a obra do mal, que se levantar contra a tua palavra, contra a tua santíssima vontade de ser executada. Que haja a tua luz brilhando e dissipando toda a escuridão,
para eles alcançarem o verdadeiro caminho da vida eterna livre. E em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glória ao nosso Senhor Deus. Vamos à ministração no livro de Neemias, capítulo 8, do versículo 8 ao versículo 14. Leram no livro da lei de Deus claramente, dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas, que ensinavam todo o povo, lhe disseram: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Disseram-lhes mais: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao Senhor, ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: calai-vos, porque este dia é santo, e não estejais contristados. Então todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. No dia seguinte, ajuntaram-se a Esdras, o escriba, os cabeças das famílias de todo o povo, os sacerdotes e os levitas, e isto para atentarem nas palavras da lei. Acharam escrito na lei que o Senhor ordenara por intermédio de Moisés que os filhos de Israel habitassem em cabanas durante a festa do 7º mês. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 8 do livro de Neemias, deixa claro a lei que o Senhor ordenou através de Moisés. E aqui também vemos mais uma vez o político interagindo com o reino, com a palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, e todo o povo ali se ajuntando após a palavra do Senhor, a lei do Senhor ser explicada. É necessário haver aquele que explique as Escrituras Sagradas. Não que tente falar a sua opinião, o seu desejo, sua emoção, o seu sentimento, e sim que explique exatamente aquilo que está escrito. Eu dou sempre apenas uma pequena introdução para vocês, e é necessário que vocês leiam o capítulo todo. Mas a gente sempre deixa um espaço para vocês tirarem as suas dúvidas, para perguntarem: Milena, naquele capítulo lá que você ministrou, ou caiu tal capítulo para mim, o que quis dizer essa palavra? É necessário haver quem explique. E nós verdadeiramente estamos aqui sempre com a permissão do nosso Senhor Deus, de segunda a sexta aqui, no @Igrejas Benditas, a partir de meia-noite 7 até 1h24 da madrugada, e de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7 horas e 40 minutos, no @MileOfertadim. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Sejam todos muitíssimo bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Não se esqueçam de fazer a sua obra para com o Senhor nosso Deus. E daqui a pouquinho eu estarei interagindo com vocês, tirando suas dúvidas com porquê, para quê e como. Seja sobre as Escrituras Sagradas, a palavra do nosso Senhor Deus, ou sobre umas nossas mais de 70 denúncias. Agora eu estarei sorteando os números de 1 a 7. Então escolha um número de 1 a 7 para receber uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Se de 1 a 7 você escolheu o número 2, vai meditar no livro de Mateus, capítulo 4. Mateus, capítulo 4, se você escolheu o número 2. Lembrando que, dependendo da rede social, essa live fica salva e você pode acompanhar as ministrações que se passaram e também deixar nos comentários suas dúvidas, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, e compartilhar para outras vidas que precisam e necessitam. Se de 1 a 7 você escolheu o número 7, vai meditar no livro de Josué, capítulo 3. Josué, capítulo 3, se você escolheu o número 7. Se você escolheu o número 5, vai meditar no livro de Eclesiastes, capítulo 8. Eclesiastes, capítulo 8, se você escolheu o número 5. Se você escolheu o número 3, vai meditar no livro de 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3, se você escolheu o número 3. Se você escolheu o número 1, vai meditar no livro de Provérbios, capítulo 13. Provérbios, capítulo 13, se você escolheu o número 1. Se você escolheu o número 4, vai meditar no livro de Números, capítulo 33.
Números capítulo 33, se você escolheu o número 4. E se você escolheu o número 6, vai meditar no livro de Neemias capítulo 8. Neemias capítulo 8 para meditação de todos nós e também daqueles que escolheram o número 6. Enquanto eu vou dar um comunicado importante para vocês, vão deixando aí nos comentários suas dúvidas, perguntas, com porquê, para que e como, seja sobre as escrituras sagradas, a palavra do nosso Senhor Deus, ou sobre uma de nossas mais de 70 denúncias. Preste atenção. Muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito e membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além das orações que recebem durante as lives de segunda a sexta, vocês recebem também orações todas as madrugadas e uma vez por semana, também de madrugada, orações diretamente em cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo, além de terem a flexibilidade nos horários, desde o horário da madrugada, aqui no @Igrejas Benditas, de 00h07 até 1h24 da madrugada, na manhã, no @a Igreja 70 Santos, 12 minutos antes das 7 horas da manhã. E na parte da tarde, aí cobre a noite toda, em nossas outras igrejas virtuais, a partir da @AIG 1318 37300, a partir das 4 horas e 48 minutos da tarde, para vocês buscarem ao Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho, para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus capítulo 16, versículo 24 a 27 e João capítulo 15. Dependendo da rede social, tem informações muito importantes na descrição dessa live, e o horário de início e fim de todas as lives das nossas igrejas virtuais estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 70 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. E elas valem desde 12 milhões de reais até 200 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras ou que é eles quem estão apresentando e praticando a verdade. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja para o seu bairro, para o seu município, para o seu estado ou para o seu país, independente dos seus recursos ou condições financeiras, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e a nossa produção vai retornar o contato com as informações necessárias e tirando as suas dúvidas. Pois lembrando que nós trabalhamos com o desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada, com fé, amor e amar, em que os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, às secretarias de trabalhos e empregos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Agora vamos dar início à interação com todos vocês. Sejam todos mais uma vez muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Então vamos lá, um abençoado perguntou: eu, como seguidor de Cristo, posso ir num estádio assistir um jogo de futebol? Com certeza, abençoado. Você só tem que tomar cuidado com a sua emoção e com o seu sentimento, porque você não pode priorizar mais o seu time, mais a partida, do que o reino e a sua justiça. Um exemplo gritante hoje em dia, que tem pessoas que se dizem ser crentes, cristãs ou evangélicas, que gastam centenas e centenas de dinheiro em ingresso, mas reclama de dar R$2 de oferta na igreja. Tem gente que passa noites e noites em claro para poder viajar, para poder ir, dorme na rua, passa chuva, perrengue, para poder assistir uma partida de futebol do seu time querido. Mas não faz uma vigília. Mas não faz uma vigília para o Senhor Deus.
É isso que o Senhor faz essa balança, Ele faz esse peso. Então é isso que devemos tomar muito cuidado. Também tem aqueles também que vão pro show também. Exatamente, da mesma forma, deixa eu diminuir. Da mesma forma, aqueles que vão para shows, para aqueles que vão para festas, é isso que nós temos que tomar cuidado. Ver artistas, né? Ver artistas, exatamente. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Se aquilo ali te faz pecar, é melhor que você arranque e jogue fora, ou pelo menos, o melhor mesmo é que se converta. Domínio próprio. Domínio próprio, exatamente. E aqui o abençoado havia... Então, como você sabe, não é pecado, e sim o excesso e a falta de domínio próprio, que aquilo se torna um pecado, entendeu? Exatamente. E aqui o abençoado havia perguntado... Sejam todos muito bem-vindos, capaz de graça e alegria, não seja Jesus. Aqui. Não foi nessa não. Cadê a outra pergunta? Deixa eu ver. Aqui. Mas se as autoridades forem contra os princípios divinos, creio que não podemos ser passivos. Nosso sacerdote vai responder. Bom, se a autoridade realmente for contra você, o Senhor Jesus falou uma coisa só: foge. Palavra do Senhor Jesus: foge. Porque Ele não deu autoridade para nós poder atacar Moisés. Ele falou até em Mateus capítulo 5: se a autoridade te bater numa face, você dá a outra. A autoridade. E justamente ele citou ali Sadraque, Mesaque e Abednego. Não obedeceram ao rei, pois o rei era contra o primeiro mandamento da lei. E justamente o que aconteceu? Eles não obedeceram por causa da vontade do Senhor. Foram parar na fornalha e o Senhor teve misericórdia deles. Você vê que o Senhor não impediu eles de entrar na fornalha. Exatamente. Mas foi lá e tirou eles, porque sabia que o rei poderia fazer aquilo. Exatamente. Que ele mesmo que deu autoridade, o rei, a fazer aquilo. Exatamente. Tudo para a Amazônia e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Lembrando a todos vocês que podem interagir conosco. É que ele havia perguntado: será que a minha luz brilha? Achei que tivesse feito uma outra pergunta, que ele perguntou: será que a minha luz brilha intensamente? E aí que é necessário examinar os frutos. É pelos frutos que vai se conhecer verdadeiramente a luz, tá bom? Exatamente. Mateus capítulo 5. Então, Jesus falou bem claro lá: tem que ser sal e luz. Exatamente. Tá, e uma das formas de nós brilharmos intensamente é justamente demonstrando os frutos do Espírito Santo. Gálatas capítulo 5. E com isso nós prosperamos em tudo aquilo que nós colocamos à nossa mão. Tudo para a Amazônia e glória ao nosso Deus. O abençoado comentou: Deus me livre num estádio, não quero ser pisoteado. Mas vamos lá. Temos aquele negócio que é necessário examinar verdadeiramente e nos portar com prudência. Tudo para a Amazônia e glória ao Senhor Jesus. Não é algo que te agrade, você também não é obrigado a ir. Porque da mesma forma como não é pecado, também não é obrigatório. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Estamos sempre aqui de segunda a sexta, a partir de 00h07 até 1h24 da madrugada. Tudo para a Amazônia e glória ao nosso Senhor Deus. O abençoado ele pediu para orarmos para ele ser um servo do Senhor, verdadeiramente ser liberto dos vícios. Então vamos lá, abençoado. João, capítulo 15, versículos 14 e 15. Tem algo que é melhor ainda do que o servo. Porque, palavra do Senhor Jesus, João 15, versículos 14 e 15. Se fizerdes o que eu vos mando, não mais vos chamarei de servos, mas vos chamarei de amigos. Porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. E detalhe muito importante, tá? Lucas capítulo 17, o servo ele é inútil, porque ele só faz aquilo que o seu Senhor manda, tá bom? Palavra do Senhor Jesus, não é minha não, tá? Exatamente. Sim, o abençoado aqui no início, ainda há pouco, no decorrer da live, havia perguntado sobre a fundação da nossa igreja. Cadê? Deixa eu procurar a pergunta aqui dele aqui. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Tudo para a Amazônia e glória ao nosso Deus Todo-Poderoso. Ela perguntou: essa igreja foi fundada onde? Nosso sacerdote vai te responder. Essa igreja foi fundada desde o momento que verdadeiramente a minha vida estava toda ela virada, né? E eu gostaria de ter mais 2 filhos, não tinha. E não tinha, aí quer dizer, aí automaticamente já nasceu um desejo de fazer um voto com o Senhor. O voto com o Senhor, a igreja era fundada quando você faz um voto de trabalhar para Ele, tá bom? Trabalhar para Ele, aí a igreja está fundada, aí você começa a trabalhar para Ele. Certo? Não é quando você está precisando de uma ajuda, pede ajuda, não sei o que, e depois você... Não, é quando você faz um propósito com ele de trabalhar para ele, não pelas suas causas, e sim para ele. Aí exatamente. Que a igreja é fundada. Então a igreja só é uma igreja do Senhor quando ela está trabalhando na obra do Senhor e para o Senhor. Tá exatamente. Bom? Isso que é a fundação de igreja. Então a minha foi fundada há quase 30 anos atrás. Glória ao nosso Senhor Jesus. Porque devemos lembrar, o apóstolo falou de uma maneira intelectual que pode ter gente que não entendeu. Deixando bem claro, o Senhor Jesus nos chamou para sermos a sua igreja. Porque a igreja não é um templo físico de 4 paredes. Igreja é o ser humano que
se compromete, está comprometido a fazer a obra do Senhor nosso Deus. E aí olha só, tanto você passa a ser uma igreja, como a tua casa também é a igreja dele. Exatamente. Palavra do Senhor Jesus, tá bom? A minha casa será chamada casa de oração, não é Glória templo ao não, Senhor tá bom? Jesus. Exatamente. É casa de oração. Então, quando você se entrega a Ele, você e a sua casa, como ele diz lá em Apocalipse capítulo 3, ó, eis que eu estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu vou entrar e vou cear com ele. Então, quando você permite a tua casa, a palavra de Deus entrar dentro da tua casa e você assumir verdadeiramente irmãos que estão naquele mesmo foco, você passa a ser uma igreja do Senhor, porque o que faz você ser a igreja do Senhor, o quê? É o foco na obra dele, tá bom? Exatamente. A abençoada aqui perguntou, cadê o comentário? Essa igreja se devolve o dízimo? Sim, toda a igreja do Senhor se devolve oferta, primeiro é oferta e depois o dízimo. Por quê? Porque toda a igreja do Senhor Jesus, o fundamento dela é de sacerdote. É de sacerdote, que ele é o sumo sacerdote. Isso está lá em Apocalipse capítulo 1, tá bom? Exatamente. Por esse motivo. Tudo para a mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Podem continuar interagindo, fazendo suas perguntas com porquê, para que e como, seja sobre as Escrituras Sagradas, a palavra do nosso Deus, ou sobre uma de nossas mais de 70 denúncias. Tudo para a mais honra e glória ao nosso Senhor Jesus. Também não se esqueçam de entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais, para que a nossa produção venha passar o passo a passo para você levar uma verdadeira obra do Senhor para a sua região. A abençoada comentou: Deus me perdoa, vou na Igreja Universal, mas eles não acreditam muito em revelação. Será que pequei? Olha só, glória a Deus, com certeza que não, tá bom? Porque o fato deles não acreditar e não crer não vai deixar de existir, tá bom? Exatamente. Não vai. Agora, a única coisa que você tem que ter cuidado verdadeiramente é com a revelação, a fonte da revelação. Que primeiro você tem que olhar se a revelação confessa o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que veio em carne. Exatamente. Que a maioria não faz isso, tá bom? Infelizmente. É só isso aí. Você tem que revelar. Porque devemos lembrar que confessar o Senhor Jesus, lembrando, e foi ministrado, se não me engano, é através de atitudes e não por palavras. E o abençoado ali que quer orações, receber orações, siga ou se inscreva, dependendo da rede social, nessa rede social vai seguir nossas 12 igrejas virtuais. Cada uma delas, o nosso sacerdote e apóstolo ora por todos aqueles que são seguidores, ou inscritos, e membros, ou ofertantes, todas as madrugadas. E todas as madrugadas, sem cessar. Eu peço vocês todos que estão inscritos aqui na Milha Ofertadinho, não é isso? Na Milha Ofertadinho, aí eu digo para vocês assim: continua inscrito na Milha Ofertadinho, mas faz um imenso favor para vocês mesmo, para todos nós. Se inscreva na Igreja Benditas. Continua na Milha Ofertadinho, que é o Ministério do Senhor, que é uma igreja em movimento, mas não deixe de colocar o seu nome se inscrevendo na Igreja Bendita. Porque a Igreja Bendita, as minhas orações é para todos aqueles que estão inscritos na Igreja Bendita. Ou nas 12 igrejas, né? Que são 12 igrejas, não exatamente. É só não. Cada uma delas tem orações específicas também durante as lives. Tem oração específica, tá bom? Ajuda vocês aí, continuam inscritos na Milha Ofertadinho. Não sai daí não, certo? Mas vai pra lá, se inscreve também na Igreja Bendita, ou na Sem Ovelha, ou nas 70 Santos, tantas, são 12, tá bom? Inclusive, estamos ao vivo também nessa rede social, no @Igrejas Benditas. Aí, ó, para mais glória ao nosso Deus, o Todo-Poderoso. E aqui o abençoado comentou: sinceramente, eu odeio pregadores que fazem mais de 10 revelações em um único culto. Aí vamos lá, é necessário saber o que é revelação. Porque as pessoas hoje em dia não sabem também o que é revelação. Eu fiz aqui 7 revelações durante a live. Revelações o quê? Da palavra, através do Ministério de Sorteios. E aí, o porquê de que ela fez 7 revelações? Foram 7 livros da Bíblia Sagrada que ela ministrou para você. Exatamente. Então foi 7 revelações. Porque se ela falasse 7 versículos, ia continuar o mesmo livro, tá bom? Exatamente, seria uma revelação somente. Então a revelação é a revelação da palavra de Deus. Então quando eu falo assim, irmão, eis que o Senhor me revelou você no livro tal, capítulo tal, entendeu? É por aí. Exatamente. Ó. Agora aquele show que eles fazem, aí a gente tem que sempre tomar cuidado pra ver qual é o espírito que tá por trás daquilo. Porque todas as vezes que alguém falar pra você assim, ó, o Senhor mandou te falar, tá mentindo. Ainda mais quando... Todas as vezes que a pessoa falar pra você assim, assim diz o Senhor, também tá mentindo.
Certo? Por quê? Isso quando ele não fala, eis que eu te digo. Então, também está mentindo, porque a palavra correta de se falar é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Onde é isso? João 14, 15 e 16, tá bom? Exatamente. Então, vamos olha só. Quando fala dessa outra forma, assim diz o Senhor, eis que eu te digo, olha só, esses espíritos estão lá em Apocalipse capítulo 16, de 12 a 14. É o espírito falso profeta, o espírito da besta, o espírito do anticristo e o espírito de dragão, que é o espírito de Satanás, tá bom? É esses espíritos que estão hoje congregando dentro das igrejas. Tá lá escrito assim com todas as letras, tá? Você vai lá, vai ler Apocalipse capítulo 16, de 12 a 14. Eles estão congregando nas igrejas com os reis. Quem são os reis? Todo ser humano que está lá ministrando é rei, tá bom? Exatamente. Tanto é que lá no Novo Testamento, no livro de Atos dos Apóstolos, aquele que era profeta, está escrito assim, o Ágabo que era profeta, do verbo não ser mais, ele, quando ele foi falar, ele falou, assim diz o Espírito Santo. Será possível que ele não sabia quem era o Senhor Deus, sendo que ele era profeta? Então, e sempre eles entendeu? falavam, assim diz o Senhor. Mas depois da palavra do Senhor Jesus, em Lucas 16, versículo 16, aquele que era profeta, que não era mais, por quê? Porque o Senhor eliminou a lei e os profetas, foram até Porque João. lá em Lucas capítulo 16, versículo 16, o Senhor Jesus falou bem claro, a lei e os profetas duraram até João Batista. Então vamos lá, ó, a profecia não tem mais, mas profetizar tem, tá bom? Exatamente, que são Porque é completamente diferente. Profecia é uma coisa e profetizar é outra. Exatamente. Profetizar continua ainda, é pelo dom, Espírito Santo, dom tá bom? do Espírito Santo, nosso Deus, que ele Isso aí. concede. Tudo para mais É só examinar que você vai ver que está junto. Cola conosco aí, você se ajunta conosco, você pode ter certeza que você está dando fruto. Glória ao nosso Deus. A mensagem E comentou. estamos dando 10 milhões de reais se alguém provar que existe alguma outra igreja que seja mais eficiente do que nós, tá Glória bom? ao nosso Deus. E aqui a mensagem comentou, com o coração se crê e confessa com a boca. Positivo, Calma lá. Romanos capítulo 8. Sim, mas a gente tem que tomar cuidado com essa palavra aí, ó. Bom, Porque não, com o coração se crê. Devemos lembrar a palavra do Senhor Jesus. Aquele que crê faz as mesmas obras que ele faz e as fará ainda maiores. O coração, que é a mente do ser humano, você precisa usar ele e colocar em prática, para que através da mente, do coração, você realize as obras e os frutos. Perfeita Porque... como ele mandou. Exatamente, certo? porque o cérebro é que coordena o corpo para que nós façamos a obra viva. E aí você falou, e confessa com a boca. Confessar Exatamente. através de atitudes também. Deixando isso aqui bem claro, que é o mais essencial. Porque só a palavra não basta. Nós iremos dar conta de toda a palavra que sair da nossa boca. Mas também seremos recompensados por cada uma das nossas obras, das nossas atitudes. E eu agradeço A muitíssimo. fé sem obra é morta, como você já viu em Tiago capítulo 2, Exatamente. versículo 14 em diante. E lá em Apocalipse capítulo 20, versículo de 11 a 15, diz também que todos vão ser julgados por estar seu nome escrito nos dois livros. Tem que estar nos dois livros. No Exatamente. livro das obras e no livro da vida, tá bom? Tudo para mais agora Examina no lá Senhor Jesus. e venham fazer. Não se esqueçam. Se inscrevam nas igrejas benditas, Glória ao continuam Senhor. na Milha Ofertadinha, mas se inscrevam na igreja bendita para poder receber orações de madrugada, do monte, Glória ao nosso Deus. todos os dias, tá bom? Glória Agora ao eu tô indo nosso para lá poder ficar de joelho lá, ó, só Deus sabe até que hora. Glória ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, orando por todos aqueles que são seguidores ou inscritos de nossas igrejas virtuais. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui. Aguardo você nas próximas lives de segunda a sexta, de meia-noite 7 até 1h24 da madrugada, com orações e ministrações da palavra do Senhor nosso Deus. E de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, @mileofertadin. Fiquem todos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus Cristo. Lembrando que essa live fica salva em outras redes sociais. Essa pergunta foi respondida. Vá lá na @Igrejas Benditas, na outra rede social, e assistir a live salva. Tudo para a Amazônia e Glória ao Senhor. Fiquem com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo. Aguardo vocês nas próximas lives e meu muitíssimo amém.